Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao estudo dos nossos personagens. Hoje nós vamos tratar de mais um deles. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos para mais um Personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre José de Arimateia. O nome, quer dizer acréscimo do Senhor ou Deus multiplica. Arimateia, na verdade, não é o nome dele, é a identificação de onde ele é para saber de que José nós estamos falando. Isso era muito comum, colocar a localização de onde vinha, onde tinha nascido, exatamente para fazer a diferenciação entre pessoas com o mesmo nome. E José era um nome muito comum naquela época. Bom, nós não sabemos quem eram os seus pais ou qual era a sua tribo. Então nós não conhecemos a genealogia, nós não sabemos o pai, a mãe, a gente não sabe de que tribo ele era, a quem ele pertencia. Nós sabemos que ele era de Arimateia, porque o nome dele citado na Bíblia era de Arimateia, para separar, para diferenciar de outros Josés. E aqui nós vamos observar que Arimateia era uma cidade da Judéia e ficava colocada nesta região aqui, ó. Então, se o amado observar, Jerusalém fica aqui, onde está a bolinha, tá? Aqui, Emaús, Jericó, Betânia, Belém, são todas cidades já conhecidas e já mencionadas para vocês. Então, Arimateia era uma cidade que ficava para frente de Emaús, né? Então, indo além de Emaús, você chegava em Arimateia. Quem era esta pessoa? Era um membro do Sinédrio, também era um membro do Sinédrio, da mesma forma que Nicodemos. Ele era honrado, ele era corajoso e muito rico. Dizem alguns autores que ele era dono de navios, e naquela época os navios eram muito caros e muito importantes, porque eles faziam muitas viagens levando e trazendo bens. E ele ganhava em todas essas viagens, portanto, ele era uma pessoa de muitíssimo dinheiro. Ele era amigo de Pilatos, tanto é que depois que Jesus morreu, ele foi ter com Pilatos sem marcar horário, sem nada. Então ele tinha uma amizade com Pilatos. Mas ele não era amigo de Caifás. Ele não gostava de Caifás. Então, aqui nós temos, a gente sabe que Pilatos era amigo de Caifás, mas nesse caso, José de Arimateia era amigo de Pilatos, mas não era amigo de Caifás. Ele era também um discípulo secreto de Jesus, mas a gente não tem nenhuma passagem onde ele esteja conversando com Jesus, a gente não tem registro das conversas que ele teve com Jesus. Se ele era discípulo, muito provavelmente ele entrou em contato com Jesus, ele conversou com Jesus, mesmo sendo do Sinédrio, ele tinha este anseio de conversar com Jesus. Quando Jesus morre, ele pede para Pilatos o seu corpo. E isso é uma coisa muito interessante. Só a amizade que ele tinha com Pilatos é que iria justificar isso. Ele pega o corpo de Jesus, ele e Nicodemos, que também era do Sinédrio, eles preparam o corpo de Jesus e olha que coisa interessante, olha a preparação que tinha esta pessoa e a devoção que ele tinha para com Jesus. Ele deu o seu próprio sepulcro, um sepulcro novo que não tinha sido utilizado, ele deu para enterrar Jesus. Tá? E ele e Nicodemos foram preparar o corpo. Normalmente quem faz isso é o pai, mãe, filho ou um parente muito próximo. Então, o fato de Nicodemos fazerem isso, mostra a preocupação, a
proximidade que estas pessoas tinham com Jesus. Ele recebe de Pilatos um destacamento para cuidar do corpo de Jesus, exatamente porque eles tinham receio de que alguma coisa acontecesse e depois o povo dissesse: não, Jesus ressuscitou. Então ele recebeu um destacamento e ele pôs um destacamento na pedra, na frente do sepulcro, para proteger, para não deixar que ninguém fizesse qualquer coisa. O que acontece aqui é que quando Jesus ressuscita, os membros do Sinédrio dizem que os apóstolos, os discípulos, roubaram o corpo de Jesus. E eles pagam para os soldados que estavam lá, ou seja, esse destacamento que foi ganho de Pilatos, eles dizem que eles foram dominados, estavam dormindo, enfim, de qualquer forma, eles roubaram o corpo, apesar dos soldados estarem ali. E os fariseus, os judeus, os membros do Sinédrio, eles, além de pagarem para esses soldados, eles também garantiram, porque Caifás era muito amigo de Pilatos, eles também garantiram que os soldados não sofreriam absolutamente nada, porque isso era digno de morte. Eles poderiam ser sentenciados à morte por ter acontecido isso, ter roubado o corpo. O que acontece interessante aqui é que alguns escritores dizem que quem sofreu a punição foi José de Arimateia. Então ele foi afastado, os seus bens foram tomados. Agora veja, nós não temos muita certeza até que ponto Caifás não se aproveitou da sua amizade com Pilatos, aproveitou-se da situação para com Pilatos, porque o Jesus estava sepultado no túmulo de José de Arimateia, ou seja, ele se expôs bastante para os outros. Em verdade, o que acontece é que ele ficou por bastante tempo assim, afastado, com todos os seus bens retirados. Algum tempo depois, dizem esses escritores, quando Tibério Alexandre assume o poder, ele restitui, ele liberta José de Arimateia e ele restitui os bens deste homem. Então ele foi, vamos dizer assim, o primeiro a sofrer as consequências da ressurreição de Jesus. Amém, amados? Bons estudos!